Atos, capítulo 8. Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 31. Dispersos pelas perseguições e ameaças, os primeiros cristãos seguiam operando grandes sinais e iam por toda parte pregando a palavra. Após Estevão, o segundo a ser citado na lista dos primeiros diáconos foi Filipe. Este entrou na cidade dos samaritanos e anunciava-lhes a Cristo, realizando muitas curas, de modo que houve grande alegria naquela cidade. Entre o povo de Samaria havia um homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Era conhecido de todos como o Grande Poder, iludindo as pessoas com suas mágicas. Mas ao observar extasiado os sinais e grandes milagres praticados por Filipe, abraçou a fé e foi batizado. O que nos motiva a fazer algo geralmente é revelado em nossa dedicação, mas pode esconder uma intenção que ninguém imagina. Por exemplo, Simão passou a acompanhar de perto o ministério de Filipe e dos apóstolos, esperando o momento mais oportuno para atingir a sua meta, receber o mesmo poder a fim de lucrar com isso. Seu batismo, portanto, foi apenas um degrau para tentar galgar o seu real objetivo. Não tinha um coração reto diante de Deus. Sua motivação era o ganho próprio e a fama, nada mais. Outros ainda julgam que seus recursos são suficientes para alcançar algum tipo de prestígio religioso, que podem comprar cargos e posições. Oh, amados, isso é um completo indicativo de um coração não convertido. Observem a diferença dos recém-conversos Simão e o eunuco etíope. Divinamente instruído, Filipe foi ao encontro do eunuco com a missão de ser um instrumento do Espírito Santo. Aquele homem sincero tinha ido adorar em Jerusalém, ou seja, de alguma forma ele ouviu falar sobre o Deus de Israel e havia conseguido o pergaminho do livro do profeta Isaías, o qual vinha lendo no caminho de volta para casa. Enquanto seus olhos percorriam as páginas sagradas com profundo interesse, Filipe avistou aquela cena que imediatamente o despertou a ouvir o Espírito Santo a lhe dizer: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ao ouvir a pergunta, compreendes o que vens lendo? Com humildade e singeleza de coração, respondeu o etíope: como poderei entender se alguém não me explicar? Ali naquela estrada aconteceu um estudo bíblico num tempo recorde de quem sabe algumas horas. Filipe explicou, começando pela passagem da Escritura do livro de Isaías, e anunciou-lhe a Jesus. Aquele homem estava tão disposto a aceitar a verdade bíblica e colocá-la em prática na sua vida, que não pensou duas vezes ao avistar um lugar com água. Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Ao compreender a mensagem central das Escrituras, declarou o seu voto batismal: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, foi batizado por Filipe. Aquele estrangeiro voltou ao seu país de origem como um novo homem. Permitiu que a palavra de Deus transformasse a sua vida e, certamente, a sua conversão teve um papel fundamental na evangelização de seu povo. Percebam que antes do Espírito Santo falar com Filipe, um anjo falou com ele. Há um ministério de anjos a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Anjos que falam, protegem e indicam o caminho pelo qual devemos seguir. Quando agimos como Filipe, que se levantou e foi, obedecendo o anjo do Senhor, estamos declarando a Deus que confiamos em sua orientação e damos total liberdade ao Espírito Santo para falar conosco. Simão abraçou a fé e foi batizado, mas o que o motivou foram suas más intenções.
Já Filipe atendeu ao chamado de Deus e o eunuco prontamente decidiu pelo batismo, motivado pelo Evangelho de Cristo. Que seja a nossa motivação o sincero desejo de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Só ela pode promover grande alegria. Que o estudo da Bíblia lhe motive a tomar as decisões corretas, ainda que, como Filipe e o eunuco, você tenha que percorrer estradas desertas e descer as águas sozinho. Tenha certeza de uma coisa: Jesus estará com você todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Acredite, pois Ele prometeu, e Ele é fiel. Oremos, amados. Querido Pai Celestial, rogamos pelo Teu agir em nossa vida através do ministério dos Teus anjos e do batismo do Espírito Santo. Ó Pai, imagino como Filipe se sentiu ao ouvir o Teu anjo e o Teu Espírito. E que alegria ao ver o resultado através da decisão daquele eunuco. Acredito que a maior alegria no céu após ver Jesus vai ser a alegria em ver aqueles que estarão lá, porque o Senhor nos usou como seus instrumentos aqui. Graças te damos por tamanho privilégio. Queremos ter nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e, por meio das Escrituras, anunciar Jesus ao mundo. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, batizados pelo Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.